Clara, na sua experiência como CEO, quais estratégias você considera fundamentais para gerir uma equipe de alta performance? Bom, são inúmeras, mas a que eu acho mais importante é ter a estratégia em si bem estabelecida. Saber para onde a empresa vai, a direção maior, né, os proprietários, os acionistas, precisam ter bem definido para onde que a empresa vai. E como isso será comunicado para a empresa? Como será comunicado para os colaboradores, né? Então, através da missão, visão, valores, se está bem estabelecido nessa estratégia. Se a visão, propósito da empresa, ela gera um desafio, se ela gera um ponto de tensão, no sentido de que a empresa ela precisa sempre estar em movimento, sempre inovando para alcançar o objetivo da visão. Então, quando isso está bem estabelecido, quando está bem definido e está bem comunicado para toda a empresa, existe uma velocidade maior nos trabalhos, nas conquistas, né, ali nos atingimentos de metas e propósitos. Como você motiva a sua equipe para alcançar resultados excepcionais? Uma das formas, né, eu volto a falar o que eu respondi na pergunta passada. Uma das formas é esse propósito. Então, trazer pessoas que têm valores em comuns, que têm propósito, que possam encher os olhos e vibrar com o propósito da empresa. Segundo, é entender o motivador de cada um. Cada um de nós nos motivamos de diferentes formas. Cada um tem o seu motivador individual. Então, a gente só vai motivar pessoas trazendo motivações que vão fazer elas irem rumo ao propósito. A gente faz alguns trabalhos aqui com pessoas, inclusive a gente separou o departamento ali de RH, pessoas, nós fazemos um trabalho também nas habilidades comportamentais, na compreensão, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, de mistura de gerações. A gente está com esse desafio de visões diferentes, de motivações diferentes. Normalmente eu costumo dizer que você não gerencia negócio sem você gerenciar pessoas. Você não chega a um propósito se não for através de pessoas. A gente primeiro precisa entender de gente, para que a gente possa mobilizar todos eles, para que juntos nós possamos ir para o mesmo propósito. Inclusive, eu gostaria de indicar essa literatura na parte de gerenciamento de pessoas. Essa literatura ela me ajudou muito. Gostaria até de ler aqui um trecho onde ela fala que líderes eficazes elaboram estratégias, eles motivam, criam uma missão e constroem uma cultura. Eu precisei e ainda preciso estudar muito sobre pessoas, porque a parte técnica a gente vai encontrando, a gente vai até treinando as pessoas, mas compreender sobre essas pessoas, eu acredito que é um dever de cada líder, principalmente quem está na cadeira aí de CEO. Com sua experiência como uma mulher em uma posição de liderança num setor tradicionalmente masculino, quais mudanças você tem visto em relação à presença feminina e à diversidade nas telecomunicações? Quais passos ainda precisam ser dados para promover uma maior inclusão? Já melhorou bastante, principalmente nesse ramo de telecom, onde os principais founders são homens. Eu, sinceramente, eu não recordo de nenhum provedor que foi uma mulher que criou. Normalmente, o founder está ali na alta liderança, né? E uma liderança feminina, a gente ainda encontra esses desafios de enxergar na gente capacidade para aquilo. Então, o que eu vejo que está mudando? Como hoje, das maiores dificuldades, né? Liderar pessoas, nós mulheres temos mais essa afinidade de liderar pessoas. Então é onde a gente está sendo inserida e onde a gente está se destacando. Porque nós gostamos de estar com pessoas, né? Nós somos mais relacionais. A gente se capacita na parte técnica e a gente usa as nossas habilidades femininas, que é essa parte relacional de liderar pessoas. Então, eu acredito que isso que está mudando. Enfrentei bastante desafios por estar nessa cadeira, por ser mulher, por não me achar incapaz de estar aqui. Uma das coisas que eu fiz, eu nunca bati de frente, eu nunca levantei a bandeira ali por eu ser mulher. Eu levantava a bandeira pela minha capacidade. Minha cadeira ela pode ser uma mulher ou um homem. O que vai fazer a diferença é a capacidade que eu tenho para gerenciar o negócio. Então, eu sempre aguardava o momento que eu pudesse mostrar o meu trabalho. E aí as pessoas, essa cadeira ela pode sentar porque ela tem essas habilidades técnicas também, né? Mais uma coisa que está mudando e que eu acredito que precisa mudar ainda mais são as mulheres se sentirem capazes para ocupar esses cargos. Porque muitas vezes não são cargos que não é hoje comum mulheres
atuarem, a gente muitas vezes se sente incapaz. Precisa também fazer essa mudança, virada de chave aí entre as mulheres, de aceitar os desafios, de também se sentir capaz para produzir resultado em cargos que antes as mulheres não ocupavam. Na sua opinião, qual é o papel da educação na formação de um executivo de sucesso? Que tipo de formação e habilidades você acredita serem essenciais para os líderes de amanhã, especialmente em um setor em rápida evolução como o de telecomunicações? Nós estamos enfrentando um desafio muito grande em todas as áreas. O mundo que nós vivemos hoje, ele está em uma velocidade muito maior e o grande promissor disso foi a internet. As informações, as entregas, né, ficaram tudo mais rápido. Então a gente está vivendo em um mundo muito volátil. E aí, trazendo para a telecom, de fato, nós temos um grande desafio, que é esse avanço muito rápido. Antes, para sair de uma tecnologia para outra, demorava-se 20 anos. Hoje, está muito rápido. O grande desafio que eu acredito é que nós precisamos enxergar um pouco mais e fazer esse exercício de visão de futuro. Mas por esses desafios enfrentados, nós precisamos enxergar 10 anos, nós precisamos enxergar 15 anos. Isso é desafiador porque quem é que sabe como é que vai estar o mundo daqui a 10 anos? Mas se nós não fizermos esse exercício de imaginar o que pode acontecer, estudar, trazer ferramentas para fazer esse traçado crítico, essa movimentação, quando esse futuro virar presente, ele vai ficar muito mais desafiador. Eu acredito que a gente precisa fazer essa movimentação e nós só conseguimos através da educação. Nós precisamos estar preparados no hoje e no amanhã. Eu me movimentei muito, né? Quando a empresa ela passou de um patamar para o outro, ela foi evoluindo. Eu senti tanta necessidade de capacitar o meu pessoal como capacitar a mim mesma. Então eu sempre dizia assim para minha equipe, gente, nós estamos no mesmo barco. Vocês precisam evoluir porque a empresa ela não é mais tão pequenininha como era, e eu também preciso evoluir para que eu possa gerenciar vocês, para que eu possa levar a empresa de uma forma mais estratégica. Esse valor que nós temos de melhoria contínua, ela está muito presente aqui na empresa, inclusive em nós. Essa capacitação educacional através de cursos, mas não só cursos de mentorias, cursos mais profundos como MBA, graduação, técnica, literatura, tem muitas literaturas aí que nos ajuda. Em uma, duas literaturas eu consegui trazer muita estratégia para o negócio. É muito importante. Eu acho que eu voltei aí a minha parte, meu momento estudantil, porque eu tenho visto quanto isso tem trazido resultado, quanto isso tem me trazido clareza. Tem coisas que eu não sabia nem como que fazia, né? Mas através disso, hoje eu tenho clareza para executar. E a gente vai executando, erra em algumas coisas, acerta na maioria, né? Porque com o conhecimento existe maiores possibilidades de acertos, mas os erros também é presente e a gente aprende com eles e aí a gente vai executando tudo aquilo que a gente vai aprendendo. Olhando para o futuro das telecomunicações, quais tendências você acredita que vão moldar o setor nos próximos anos? Eu vou confessar para vocês que essa visão de futuro, ela para mim é um pouco limitador, mas eu conto com o meu esposo, Thiago, que é o founder. Ele tem muito aguçado essa visão de futuro, ele é uma pessoa muito inovadora, então eu conto muito com ele. E é até uma dica que eu dou. Então, se você não tem muita essa habilidade de enxergar muito a longo prazo ali na parte de inovação, então você tem que trazer alguém junto de você que vá fomentar isso. Graças a Deus eu já tenho um. Mas o que a gente vê, que a gente está aí no meio, que a gente acredita, que é justamente essa personalização do serviço, esse desafio da internet, ela não ser só uma commodity, porque commodity não se enxerga valor. A gente precisa trazer valor para essa commodity que é a internet. Nós vamos trazer através de serviços prestados, né? Nós precisamos estar inseridos nessa jornada de conectividade. Então, é um dos grandes desafios, mas eu acredito que a movimentação é essa e é o que muita gente aí do ramo de telecom fala, né? Como as empresas podem se preparar para as mudanças e as oportunidades que estão por vir? Primeiramente, ela precisa fazer o básico bem feito, porque quando vem uma grande oportunidade, se a gente não faz o básico bem feito, o desafio ele é muito maior. Quando a gente faz ali o básico, a oportunidade vem, que a gente precisa só se inserir na oportunidade, estar pronto para essa oportunidade.
que a gente se prepara? Com caixa, com pessoas. Então, se eu não tenho uma equipe bem preparada, se eu não tenho uma equipe treinada, se eu não tenho pessoas técnicas para isso, para fazer pelo menos o básico, pelo menos fazer ali o que eu estou inserido atualmente, quando ela vier essa oportunidade, eu não vou estar preparado, porque eu não tenho caixa, porque eu não tenho pessoas, porque eu não tenho network. A gente precisa estar bem preparado no que nós fazemos hoje para abraçar as grandes oportunidades. E eu vejo isso. Quem que perde grandes oportunidades? Aquelas pessoas que estão fazendo mediocremente o seu trabalho hoje. E aí perde as grandes oportunidades. Um exemplo disso, nós podemos citar a oportunidade atual, que é a inteligência artificial. Então, para aquelas empresas que fizeram o básico bem feito, que conseguiram utilizar o seu RP, conseguiram registrar ali as suas campanhas, suas estratégias, fizeram um PDCA, ela tem ali aqueles dados. Então hoje, com a oportunidade da inteligência artificial, as empresas que fizeram esse básico bem feito, elas saem na frente, elas aproveitam melhor a oportunidade. Porque as que não fizeram, elas vão ter que construir esses dados. Vão ter que treinar agentes de IA, vão ter que construir histórico. Então, hoje, a inteligência artificial ela pode ser um grande auxílio para nós em tomar as decisões baseadas no passado e olhando para o futuro. As empresas que não fizeram aquele básico de registrar os seus dados, agora elas vão precisar registrar para, em seguida, utilizar essa ferramenta melhor. Se a gente fizer um review para o passado, a gente pode também perceber outras oportunidades. Por exemplo, quando nós trocamos a tecnologia do rádio para a fibra ótica, então, as empresas que fizeram o básico bem feito, com geração de caixa e capacidade técnica, elas conseguiram sair de uma tecnologia de rádio para uma fibra ótica. Podemos citar também o movimento e a oportunidade de fusões e aquisições. Então, as empresas que fizeram o básico bem feito, com caixa, conseguiram captar investimentos e investidores, conseguiram aí usar da oportunidade das aquisições, de comprar ali os provedores que estavam dispostos, estavam disponíveis ali para vendas. Você é um exemplo de liderança e sucesso no setor de telecomunicações. Que conselhos você daria para profissionais que desejam seguir uma carreira semelhante à sua? Bom, eu acho que sucesso, ele é bem relativo. Eu trago para mim, realmente, essa satisfação de sucesso no hoje. Porque o sucesso a gente sempre coloca lá no futuro, né? A cada conquista eu já considero como sucesso. Às vezes a gente elenca o sucesso àquele patamar inalcançável. Então, cada vitória eu realmente conquisto por isso. Por mais que sejam pequenas, para mim já é sucesso. O conselho que eu dou é se capacitar, mais uma vez eu falo, não se consegue algo se não for através de pessoas. Então, primeiramente, a gente precisa se capacitar na habilidade de interagir, de comunicar, de motivar pessoas, para que a gente possa extrair o melhor de cada um. Nós estamos aí num mundo onde a competitividade, tanto para cliente como para profissionais, ela está grande, né? Então, a gente precisa capacitar também a nossa equipe. E para que a gente possa capacitar a nossa equipe, a gente precisa se capacitar. Então, o que eu utilizo? Eu vou a muitos cursos, eu utilizo de muitas literaturas, né? Então, eu sei que eu tenho muito ainda, um caminho muito grande a percorrer. Mas esse desafio de eu acompanhar os momentos da empresa, porque a empresa ela era bem pequenininha, né? Teve 80 assinantes, a gente tem muito mais que isso, então eu tive que estar apto, pelo menos, né, ali no básico, para que eu pudesse acompanhar esse momento, as evoluções aí no mercado de telecom. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao longo da sua trajetória? Desafios foram inúmeros, mas eu vou mencionar um dos maiores desafios foi a gente permanecer no mercado quando houve aquela grande movimentação das Big Techs, né? O nosso provedor iniciou pequenininho, né, onde o founder é o meu esposo. A gente percorrer esse espaço onde a gente iniciou no rádio, em seguida veio a fibra ótica, a gente fazer essa mudança de tecnologia, enfrentar os concorrentes
e permanecer no mercado. Foi desafiador a gente ajustar e encontrar as estratégias para isso. Então, hoje, nas cidades que nós atuamos, grande maioria, nós temos o share de mercado, e isso nos mostra que o trabalho que a gente fez, sempre focado no cliente interno e externo, a gente sempre focou, isso nos mostra que a gente está no rumo aí certo, né? Muitas coisas precisam acontecer, muitas coisas a gente precisa ainda trabalhar, mas o grande desafio é lidar com as Big Tells aí que tem bastante caixa para executar suas estratégias.